E fala galera, trazendo aqui mais um vídeo pro canal. E galera, nesse vídeo aqui, sem enrolação, eu vou estar falando a respeito sobre onisciência, onipresença e onipotência, se Jesus tinha eles na Terra. Vou explicar o que é cada um e tentar fazer uma teologia sistemática aqui para mostrar, bem resumida para vocês, mostrando se Jesus tinha ou não tinha, usava ou não usava esses três atributos quando estava como ser humano aqui na Terra e o porquê dele usar ou não usar. Então vamos lá galera, resumidamente aqui, o que então seria a onipotência de Deus? Bem resumidamente para vocês, Deus tudo pode, ele tem todas as forças na sua mão e ele pode fazer o que ele quiser na hora que ele quiser. No caso, ele é soberano sobre todas as coisas, tudo está no controle dele. Ele sendo um Deus grande, um Deus poderoso, que criou toda essa humanidade, toda essa natureza, todo isso que a gente fica maravilhado ao ver, todo o universo gigantesco que a nossa mente às vezes até parece ser infinito. Então Deus teria que ser maior do que o universo para ter o criado. A palavra de Deus nos diz, né? Desde os dias antigos eu sou. O Senhor sempre existiu, não teve início, nem meio, nem fim. Em Isaías 43:13 diz assim: não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Quem impedirá, no caso, né? Lucas 1:37 diz: pois nada é impossível para Deus. E tem diversas outras passagens, né? Que fala, que cita até, chega até a citar a palavra onipotência. E aí também vai ter algumas dúvidas, por exemplo, Deus então ele pode estar criando alguns paradoxos meio que lógicos. O mais famoso que eu vejo aí, Deus pode criar uma pedra que ele mesmo não pode levantar. Ou tipo assim, eu já vi, não acho que não tem a ver com Deus, mas você cria uma espada indestrutível e um escudo indestrutível. Um dos dois vai ter que perder o seu título na hora de a espada atacar o escudo, né? Deus pode meio que criar esses paradoxos. Em tese, sim, creio eu que Deus poderia, sim, criar esses paradoxos, mas também seria bobagem, tipo, e não tá além da nossa compreensão humana ilimitada, né? A gente somos criaturas desse Deus Todo-Poderoso, então no nosso pensar meio que limitado, a gente veria, nossa, é uma contradição, né? Deus levantar uma pedra que ele mesmo não poderia levantar, mas a gente olhar isso pra mente de Deus, tão grande ele é pro lado da eternidade, a gente não consegue meio que imaginar isso, mas é simples. Vamos na nossa lógica humana. Deus pode fazer tudo aquilo que é logicamente possível. Questão de lógica, simples. Ele pode fazer aquilo que não contradiz você mesmo. A gente tem que meio que às vezes ir na lógica, né? Mas também é uma dúvida que também não vai meio, né? E vamos então para onipresença. O nome também já diz, né? Onipresença. Deus ele está em todos os lugares, porque Deus ele não está contido em nada. Ele não está contido num corpo humano, não está contido, sei lá, num violão, não está contido em uma pedra. Não, ele não está contido em nada. Então por isso, como alguns dizem, Deus é tudo, Deus é esse armário aqui, Deus é... Não, Deus ele está em todos os lugares, Deus é onipresente, ele não está contido em nada, ele não está limitado. Tem o Salmo 119, versículo 8 ao 10 que diz: se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, na morte, no inferno, faz diversas traduções, né? Também lá estarás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. E também diversos outros salmos aí que você pode encontrar na Bíblia, né? E agora vamos para onisciência. É o mais polêmico desse vídeo, é o motivo de eu ter estar fazendo esse vídeo, vocês vão entender o porquê. Onisciência, Deus sabe de todas as coisas, o seu conhecimento ele é universal, ele é dono de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, de toda a verdade, além também da sua presciência, que dele ter controle de tudo, ele sabe todas as coisas, então o controle sempre está em suas mãos. Em Lucas 12:7 diz: portanto, até os fios do cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, valeis muito mais do que milhares de pardais. Testemunhe sua fé ao mundo. O principal é partilhar aqui, né? Ele ainda sabe todos os fios da sua cabeça, ele sabe todas as coisas. Então vai aí uma mensagem em cima desses três: onipotência, onipresença e onisciência. Por isso então a gente deve confiar nesse Deus que ele nos guia e nos protege pelos melhores caminhos, porque ele sabe de tudo, é a onisciência. Então suas escolhas sempre vão ser as melhores por conta disso. E aí, além dele também se encontrar em todos os lugares, então não importa onde você esteja, não importa pelo que você esteja passando, lá ele estará para te guiar, para te instruir, para te ajudar, para te consolar. Assim, Deus ele pode estar te ajudando da forma que ele quiser, da forma, não importa o que esteja acontecendo, ele pode te livrar, ele pode resolver o seu problema, a sua situação, se assim for a sua vontade, pois ele é onipotente. Beleza, entendemos o que significa esses três atributos de Deus, mas agora a gente chega em Jesus. Jesus, ele tinha esses três atributos enquanto ele estava aqui na Terra? Então, isso é muito discutido, muitos vão dizer que sim e muitos vão dizer que não.
eu vou estar defendendo aqui uma dessas posições e dizendo o porquê. Jesus na Terra, ele era 100% homem e 100% Deus. Como isso é possível? É a mesma coisa do que você pegar o barro, o homem, colocar o ouro por cima desse barro, que é Deus. Então você pega tipo todo o barro e todo o ouro, todo o barro, você pega toda a essência do ser humano e fecha ele com Deus. Então tipo ele ao mesmo tempo que ele é 100% Deus, ele é 100% homem. Tem um exemplo muito bom do Rodrigo Silva, vou estar usando ele mais pra frente, mas vou adiantar um pouquinho dele aqui agora. O pastor Rodrigo Silva, ele usou um exemplo, tipo, você tem uma Lamborghini, um carro. Se você sai sem essa Lamborghini, você não deixa de ter ela, ela continua lá na sua garagem. Então, ao mesmo tempo, você 100%, você tem essa Lamborghini, mas você não está usando ela. Então, você não deixa de ter essa Lamborghini. Então, Jesus como homem, ele não deixa de ser Deus. Deus como homem, ele não deixa de ser Deus, no caso, né? Então, a gente vê que Deus agora, ele estava contido em um corpo, então ele estava limitado, assim, ele não tinha sua onipresença, porque agora sim, ele realmente estava contido. No caso, Deus Filho, ele estava limitado a não ter mais a onipresença. Ele tem onipresença, porém ele escolheu não usá-la. Estava limitado ao homem, porém assim ele não tendo seus atributos. Calma, vou usar passagens bíblicas para defender isso ainda. Ah, mas Jesus não era Deus, você está dizendo que Deus ele não tinha esses atributos. Que heresia é essa? Calma, vamos lá. Ó, eu vou estar usando essa Bíblia aqui mesmo. A gente vê aqui em Lucas 4, 3 argumentos que Jesus ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo, assim como qualquer ser humano. Jesus ele estava meio que sendo um exemplo, ele sendo limitado ao homem, ele estava no agir do Espírito Santo, não usando seus atributos de Deus. Ele usava os atributos de Deus assim como a gente usa, pelo Espírito Santo. A gente vê, por exemplo, em Lucas 4, versículo 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Beleza, aí a gente vai mais pra frente no versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. E agora a gente vai pro versículo chave, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Jesus está sobre a ajuda do Espírito Santo. Pelo que ele o ungiu, o Espírito Santo o ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus ele estava no agir do Espírito Santo. Ah, não, mas Jesus, em certos momentos, ele escolhia estar no agir do Espírito Santo, mas outros, como Deus, ele usava algum dos seus atributos. Aí eu te pergunto, por acaso Deus é Deus de confusão? A Bíblia não teria relatado isso? Então por que Jesus criaria toda essa confusão? Agora eu vou usar meus atributos, agora eu não vou usar, agora eu vou ficar no agir do Espírito Santo. A Bíblia é clara, apenas aceite o que ela está dizendo. Em Mateus 24, 36, Jesus disse que ninguém sabe o dia e a hora, nem os anjos que estão no céu e nem o Filho, somente o Pai. Ele disse que nem ele sabia o dia e a hora da sua vinda, somente o Pai que está no céu. Aí ele mostrou não ter a sua onisciência, sua presciência, e também já mostrei que ele não tinha sua onipresença por estar limitado. E Jesus em Mateus 4 e em Lucas 4 também, ele respondia a Satanás usando a palavra. Não usou, não atacou ele, fez ele perecer com a sua onipotência, nada do tipo. Ele usou a palavra assim como qualquer cristão pode usar. Qualquer pessoa limitada ao homem. Jesus, ele o tempo todo estava no agir do Espírito Santo, quem sabe ainda usando os dons espirituais para curar, para fazer milagres e maravilhas. Ah, mas ele fazia milagres e revelava as pessoas, e revelações. Ele sabia como a pessoa estava vindo na sua direção antes mesmo da pessoa chegar. Só Deus pode fazer isso. Bom, aí você está rejeitando então os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento. Os profetas eles faziam profecias, revelavam também o que haveria de acontecer com o povo caso eles não se mantessem rebeldes. Os apóstolos eles curavam e faziam milagres e maravilhas, assim como Jesus. Então, por acaso os profetas e os apóstolos também eram Deus? Não, eles estavam pelo guiar do Espírito Santo. Então, isso não é um argumento para você dizer que Jesus ele estava usando seus atributos de Deus. Porque o homem também pode através do Espírito Santo. Mas então, e a onipotência? Aí sim eu vou chegar na explicação do Rodrigo Silva. Então, Rodrigo Silva diz, se você compra uma Lamborghini e você sai com ela todos os dias, mas porém um dia você resolve sair sem ela e andar de a pé, você não deixa de ter a sua Lamborghini, ela tá lá na sua garagem guardada, ela ainda é sua. Então Jesus, ele simplesmente escolheu não usar os seus atributos, porém ele ainda os tinha. Ele era Deus, porém ele escolheu deixar a sua glória. Ah, me prova isso nas escrituras. Vamos lá.
Filipenses 2, a partir do versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele se diminuiu, no caso. O Senhor se diminuiu. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte da cruz. Esse versículo é muito claro para mim. Ele se humilhou, ele deixou a sua coroa, ele se fez homem para que ele pudesse passar tudo aquilo que a gente passa como um ser limitado. Então, o Deus Filho, ele estava limitado, porque ele escolheu estar limitado. Senão a gente poderia também dizer que ele estava trapaceando, entre aspas, não seria justo, ele estaria usando o tempo todos os seus atributos de Deus, toda a sua sofrência, seu caminhar aqui na Terra não teria sido, de certa forma, justa. Eu acho que Deus ele é justo na sua soberania, porém, muitos poderiam argumentar isso. E a gente vê também em Mateus 3 que Jesus ele foi batizado e revestido pelo Espírito Santo. Ele precisou receber o Espírito Santo, e só dali em diante ele começou o seu ministério, dali em diante ele começou a pregar, a curar e também logo em seguida dele receber o Espírito Santo, ele foi tentado no deserto, pôde fazer o jejum de 40 dias e ser tentado e responder com a palavra e ficar pleno, gerando as suas emoções, não se exaltando, tendo calma mesmo estando em 40 dias de Jesus e sendo tentado por Satanás. O diferencial é que no final Jesus ele sentiu dores físicas, dores emocionais, dores psicológicas em todo o seu sofrimento aqui na terra antes dele ser crucificado, no momento que ele estava sendo crucificado. Porém teve um a mais, ele sofreu dores espirituais ao descarregar nossas culpas, nossas dores, os nossos pecados e ainda ter a presença de Deus abandonada. Tudo isso estando em um corpo humano. Lembre-se que ainda Jesus diz: podereis ainda fazer muito mais além daquilo que eu realizei. Então nós seríamos, por acaso Jesus estava dizendo que nós seríamos Deus, né, que poderia fazer muito mais aquilo do que ele já fez. Então aí a gente chega nessa passagem aqui que se você disser que Jesus estava usando os seus atributos aqui na Terra, ele estaria dizendo que a gente poderia fazer além dele o que ele fez, a gente poderia ser onipotente, onisciente, onipresente também. Não, a gente pelo ajuda do Espírito Santo poderia fazer muito mais aquilo do que Jesus fez. Então Jesus, não tendo seus atributos, seus poderes, ele mostrou ser possível obedecer a lei e não pecar pelo agir do Espírito Santo, estando em obediência a Deus, em santidade a ele. Então Jesus ele foi o maior dos exemplos. Agora, se ele tivesse os atributos, tudo isso teria sido em vão. Resumindo, Jesus ele tinha, mas escolheu não usar. Fato simples, e é isso. Realmente, então, a gente vê que Deus ele realmente se fez servo e ser humano, mesmo sendo Deus. E a pergunta agora, mas Jesus os tem hoje em dia? Logicamente, creio que sim. Jesus, assim como Deus, ele nunca foi criado ou nasceu. Ele foi, ele é, ele sempre será. Ele não tem início, nem meio, nem fim. És o alfa e o ômega, assim como Deus, Espírito Santo e Jesus. Os três são Deus que subsiste em três pessoas. Então Jesus, a partir do momento que ele deixou de ser limitado e voltou, teve a sua ascensão e voltou ao lado de Pai, creio eu que ele passou a usufruir novamente desses atributos. Mas também isso não é algo que a gente pode jogar fé à salvação de algumas pessoas. Era somente uma dúvida que eu gostaria de estar tirando aqui agora com vocês no vídeo. E para finalizar, Jesus como homem limitado, como servo, no guiar do Espírito Santo, ele conseguiu ter os três maiores títulos do Antigo Testamento, mostrando que somente quem tinha esses títulos seria o Messias, que é o rei, sacerdote e profeta. Jesus ele é o maior dos sacerdotes, aquele que expia os nossos pecados, é o maior do rei, aquele dos que no governo, e o maior dos profetas. Já só revela tudo aquilo que a gente precisa, já está revelado aqui na sua palavra. Além dele também você pode argumentar que teve Melquisedeque, que simbolizava Jesus. Ele não tinha pai, não tinha genealogia, e ele tomava o dízimo, e ele foi rei, sacerdote, profeta. E depois dele você pode argumentar também sobre Samuel, porém, ele tinha o título de sacerdote, profeta e juiz. Ele chegou muito perto de ter os três atributos também, né? Juiz é muito parecido com rei, porém não é rei. E é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha sanado a dúvida de vocês. Qualquer mais dúvidas podem comentar aí embaixo, que eu estou à disposição para estar respondendo para vocês aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado de verdade do vídeo. Deus abençoe a todos e fui!